lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glórias ao Senhor pela presença poderosa dEle. Valeu, meu querido, obrigado. Pela presença poderosa e maravilhosa do Espírito Santo dEle que está nesse lugar. Amém? Amém? Você crê? Você sente essa presença? Você acredita nessa presença poderosa do Espírito de Deus nesse lugar? Eu creio nisso. Eu creio. E Ele está aqui nessa noite para ser adorado como Ele já foi adorado e para ministrar uma palavra ao meu coração e ao teu coração. O Senhor quer trazer algo novo para nós nessa noite. O Senhor quer trazer algo poderoso que nos impulsione a viver intensamente, mais profundo na presença poderosa do Senhor. Abra sua Bíblia lá, meu querido, em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 3 e 4. Daniel, capítulo 6, versículos 3 e 4. O que Deus tem falado no meu coração nesse tempo, através da vida desse homem de Deus, desse profeta, que foi levantado por Deus. Talvez eu teria que ler todo o livro de Daniel aqui, para que a gente pudesse relembrar e ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, por tantas coisas tremendas e maravilhosas que Deus fez na vida e através da vida desse homem de Deus, e também de alguns companheiros dele, que nós conhecemos também através desses relatos, né, do livro de Daniel. Então diz assim o texto, capítulo 6, versículos 3 e 4. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Diga, espírito excelente. Está muito fraco, mais forte. Amém. Porque havia um espírito excelente nele. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Diga, ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Diante, ó Deus, daquilo que o Senhor realizou, ó Pai, através e na vida desse homem, cheio da Tua presença, Senhor. E nós estamos aqui com os nossos corações, ó Deus, abertos. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus, corações abertos, ó Deus. Corações disponíveis, Senhor, para ouvir a Tua voz nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário ao entendimento da palavra de Deus. Eu repreendo agora nessa hora, em nome de Jesus, e declaro aqui corações abertos e disponíveis, ó Deus, para serem tocados pela Tua palavra e pelo Teu poder, ó Pai. Vem com a Tua presença, Senhor. Vem com a Tua palavra, Senhor. Porque se não for pelo Senhor, se não for pelo Teu Espírito, ó Deus, não há nada que saia de bom daqui. Porque aqui há um homem, Senhor, cheio de falhas, mas, ó Deus, disponível também, para que o Teu Espírito, ó Deus, use, Senhor, esse vaso,
para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Senhor. O espírito excelente e a fidelidade de Daniel. É sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite contigo, meu querido. Falando então um pouco sobre toda a história de Daniel e dos seus amigos, né? Quem lembra aí os nomes dos amigos, uns amigos com os nomes bem diferentes: Ananias, Misael e Azarias. Tá aí uma boa sugestão, né, para quem vai ser pai ainda. Se quiser, aí são 3 nomes bacanas. Eu colocaria Daniel, tá? Se tivesse mais um, mas não vai ter, então... Ó, Daniel. Amém? Então, falando aí sobre um pouco a história, eu recortei esses 2 versículos somente, porque eu quero... O que o Espírito Santo colocou no meu coração é o foco nesse espírito excelente e na fidelidade de Daniel. Mas lembrando um pouco de toda a história desse jovem profeta que foi levado prisioneiro, foi tirado de Jerusalém junto com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados cativos pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor. Quando Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, eles são levados então como prisioneiros. Um detalhe, que eles são levados como pessoas que foram escolhidos a dedo, como jovens muito capazes, jovens inteligentes, jovens estudiosos, enfim, jovens de boa aparência também, porque existia um objetivo que era ensiná-los na cultura babilônica para que eles pudessem servir no palácio do rei. Então eles são levados cativos para a Babilônia, e aí então eles estão ali longe agora da segurança do lugar aonde talvez eles nunca imaginavam que um dia teriam que sair, né? Talvez eles viviam ali na segurança daquele ambiente que eles estavam ali, Jerusalém, enfim. E daqui a pouco eles não estavam mais naquele ambiente, eles estavam num lugar diferente, num lugar onde o Deus a quem eles serviam não era adorado, não era reconhecido. Eles estavam sozinhos naquele ambiente. Eles estavam distante de tudo aquilo que eles aprenderam e que eles tinham ali na segurança do reino onde eles viviam, que era em Jerusalém. Estavam então longe agora. E eles estavam no meio desse ambiente pagão, desse ambiente onde Deus não era reconhecido, aonde se adoravam a muitos deuses, aonde se adorava ao rei. O rei era como que alguém considerado como um deus nesse lugar, porque em muitos momentos o rei estabelece que ele devia ser adorado, que ele deveria ser reconhecido, enfim, e criam-se diversas formas de deuses, vamos dizer assim, naquele ambiente. E eles estavam então nesse lugar. Eles estavam num ambiente que não era o ambiente deles. Eles saíram da zona de conforto deles. Eles saíram do lugar onde eles achavam que nunca iam sair. Mas estavam lá. E o interessante é que o que começa a acontecer com esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, começa a acontecer com eles coisas extraordinárias naquele lugar. Deus começa pelo poder deles se manifestar na vida e através da vida daqueles jovens. Coisas extraordinárias, a luz de Deus, a luz do Deus de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, começa a brilhar em meio às trevas daquele lugar. Um lugar que estava mergulhado nas trevas, um lugar onde não havia luz, onde só havia escuridão. A luz de Deus começa a resplandecer naquele lugar, através da vida daqueles jovens. Quando eles foram para aquele lugar, eu não pesquisei com detalhes isso, mas eram jovens assim, acho que aproximado aí seus 16, 17 anos, eu acredito. Eram novos. Assim como José, né? A gente tem a história de José com 17 anos, Deus já começa a fazer coisas extraordinárias na vida deles.
E aí eu quero já aproveitar aqui e liberar uma palavra para você que é jovem, para você que é adolescente, pré-adolescente. Meu querido, Deus tem chamado você para coisas extraordinárias também. Deus tem chamado você para brilhar a luz dele, nos lugares aonde você coloca o seu pé. Assim como ele chamou Daniel, assim como ele colocou Daniel naquele lugar onde só havia trevas, Daniel foi ali para brilhar a luz de Deus. O poder de Deus começa a se manifestar naquele lugar, e as trevas começam a ser confrontadas. E é essa palavra que eu quero deixar para você, jovem, já. O que o Senhor tem falado para você: não perca tempo da sua vida. Não perca tempo da sua vida com coisas que não te edificam, que não te levam mais para perto do seu Deus. Invista tempo da sua vida em buscar a presença de Deus, em conhecer a Deus. Peça a Deus que te dê um espírito excelente também, assim como Daniel tinha esse espírito excelente. Clame a Deus para que Ele enche o seu coração da vida dEle. Clame a Deus para que você tenha um coração fiel a Ele, e para que você seja a luz de Deus brilhando aonde você estiver, na sua escola, na sua faculdade, no seu caminhar, nos seus relacionamentos, nas redes sociais. E essa palavra não é somente para os jovens, né? É para mim também, que eu sou um jovem Senhor. Amém, glória a Deus por isso. E é para todos nós, meus queridos. Deus tem propósitos. Alguns dias eu fui ministrado num lugar, e numa das ministrações, aquele homem de Deus falou que Deus, ele não tem sonhos. E engraçado que naquele mesmo dia o pastor ministrou algo parecido aqui. É o Espírito Santo. Porque quando as coisas acontecem lá e acontecem aqui, é porque há um mover. O reino de Deus é assim, ele é um movimento. E aonde o Espírito Santo de Deus está, Deus começa a mover. E Deus dá palavras aqui, e da mesma palavra que Ele dá aqui, Ele dá lá na frente. E é assim que Deus age. Porque Deus conhece o tempo que nós estamos vivendo. Deus sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Porque o que acontece ao seu redor, acontece ao redor das pessoas que estão lá distante também. Nós estamos dentro do mesmo contexto. E o que eu quero dizer para você, meu querido, é que Deus, Ele tem propósitos para a minha vida e para a tua vida. Ele não tem sonhos. Para Deus, sonhar é muito pequeno. Para Deus, Ele tem propósitos. Ele tem planos estabelecidos. Não é que Deus sonha algo para você e Ele diz assim: ó, estou sonhando algo que pode acontecer na vida desse meu querido. Não, Ele está dizendo para você: meu querido, eu tenho propósitos para a sua vida. Eu quero fazer de você uma pessoa que mostra a minha luz, que brilha a minha luz aonde você está. Esses são os planos de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. E cada um de nós, dentro do nosso contexto de vida, o Senhor vai agindo e vai trabalhando e vai revelando no meu coração e no teu coração como os propósitos dele vão se cumprir através de nós. E no final das contas, entenda uma coisa, que o propósito de Deus na minha vida e na tua vida acontece para que a glória dele seja vista, para que as pessoas à nossa volta conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos. É nisso que se resume os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus estão em as pessoas serem amadas por nós, em as pessoas sentirem o amor de Deus através das nossas vidas, e elas serem tocadas por esse amor, porque nós nos importaremos com elas e elas serão tocadas por esse amor. É esse o propósito que Deus tem. Não é nada fora da casinha, meu querido. Muitas vezes nós ficamos: Deus, qual é o seu propósito? Qual é o seu plano? Meu querido, teve um momento na vida de Daniel, vou já adiantar um pouco aqui, nesse mesmo capítulo,
quando o rei estabeleceu sobre a vida dele que ele deveria ir para a cova dos leões, infelizmente aquele rei foi iludido, mas também por sua vontade de ser engrandecido, né? Depois, se você tiver a curiosidade, leia o livro todo de Daniel, que você vai entender o que eu estou falando. Mas um pouco mais adiante aqui, essas autoridades que foi lido aqui no texto, os presidentes e sátrapas, é um nome difícil, mas entenda como uma espécie de ministros. Daniel era como se fosse um ministro colocado por aquele rei que estava então ali governando aquele território da Babilônia. Já era um outro rei, não era mais Nabucodonosor, era um rei de um outro império, o Império Medo-Persa, que tinha dominado a Babilônia, enfim. E esse rei, Daniel cai na graça desse rei, esse rei gosta de Daniel, então coloca ele como um desses ministros para governar ali todo o território, enfim, para que houvesse uma organização. E junto com Daniel também surgem outros ministros e governadores. E o rei gostava tanto de Daniel que ele pensava em colocar Daniel numa posição acima ainda. E aí veio a inveja daqueles homens e o interesse, porque eu acredito que vários deles estavam a fim de meter a mão no jarro, como diz o ditado popular. Porque eles eram governantes, eram ministros, que eles estavam interessados em passar a mão nos recursos. Só que Daniel era um cara íntegro. Daniel era um cara que não tinha coisa errada com ele. E muito provavelmente isso atrapalhava os interesses desses homens. E aí eles criam ali toda uma forma de destruir Daniel. O que eles queriam era matar Daniel mesmo. E aí então eles vão e falam para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, vamos baixar aqui um decreto, em 30 dias, ninguém vai poder fazer nenhum pedido a nenhum deus, a ninguém, enfim, que não seja o Senhor. Ninguém vai poder orar a ninguém, a não ser que seja pedido ao Senhor, o rei. E o rei é iludido por essa conversa, mas também, aquela coisa, de querer ser engrandecido, que era algo que acontecia muito com os reis naquele tempo. Gostavam de estar numa posição elevada. E aí o que acontece? O rei coloca o carimbo dele lá, o selo dele naquele decreto, e não poderia mais ser revogado. E aí então Daniel, o coração dele era muito fiel ao Senhor. E aí era o que eu queria falar, que ele foi, quando ele soube disso, ele viu que estava na hora dele fazer algo que era rotineiro na vida dele. Ele subiu para o andar superior. Ele voltou para a casa dele e subiu para o andar de cima, aonde ele todos os dias, ele dobrava os joelhos dele e ele orava ao Deus da vida dele. Então o que Daniel fez, o que Daniel realizou na caminhada dele com Deus, ele, nesse coração, nesse espírito excelente e nesse coração fiel a Deus, ele então não liga para aquilo que estava acontecendo, mas ele simplesmente vai clamar ao Senhor como ele sempre fazia. Vai se colocar na presença do Senhor, vai orar ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, sabe? O que o Senhor espera de nós é que a gente vá para o andar de cima, é que a gente vá orar a Ele. Os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida, eles vão se cumprir à medida que nós andamos com Deus, à medida que nós nos entregamos a Deus, à medida que nós abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, das coisas do homem, dos desejos da nossa carne, e nos lançamos na presença do Senhor. Os planos de Deus, eles só vão se cumprir na sua vida e na minha vida, meu querido, à medida que nós permitimos que o Senhor seja o Senhor verdadeiramente.
que Ele seja aquele que guia e sustenta as nossas vidas. E isso só acontece por meio de relacionamento. Isso só acontece por meio de uma conversa franca com Deus. Mas então, meus queridos, voltando aqui para o que a gente vinha falando, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida daqueles homens, Daniel e os seus amigos, naquele lugar. Coisas como, por exemplo, quando eles decidiram não se alimentar das iguarias do rei. E aí o que aconteceu foi que Deus exaltou a eles, deixando eles muito mais fortes do que os outros. Naquele primeiro momento onde Daniel estava ali na Babilônia, o rei queria preparar eles e os seus amigos e outros que estavam ali para servirem. Então por 3 anos eles deveriam ficar sendo preparados, ensinados e comendo do banquete do rei, os manjares do rei, as iguarias do rei. Coisa boa, meu querido. Não era comidinha simples, era coisa top. Pensa naquilo que você nunca comeu na sua vida, disso daí para cima. E então isso era oferecido para eles. E eles entenderam que aquilo pertencia a um povo pagão. Aquilo era algo oferecido a deuses que não era o Deus deles. Então eles se recusam a comer. E eles fazem ali um combinado com a pessoa que estava responsável por isso. E eles começam então a comer somente legumes e tomar água. E ali Deus já realiza algo extraordinário na vida deles. Eles então são exaltados como aqueles que eram mais fortes, mais bonitos no meio de tudo aquela turma que estava ali sendo preparada. Eles não comeram as coisas que o rei ofereceu. Eles não desfrutaram dos prazeres que eles poderiam ter ali. Mas eles foram exaltados no final pelo Deus deles. E aí Deus colocou eles numa posição. Outras coisas, como por exemplo, Deus exaltou Daniel, dando a ele o dom de revelação de sonhos e interpretação de sonhos. E isso também trouxe a Daniel uma notoriedade naquele ambiente. E ele se tornou mais próximo do rei, conhecido. E o rei colocou ele numa posição elevada por conta disso. Como também os 3 amigos dele, quando foram colocados na fornalha de fogo ardente, porque se recusaram a se prostrar diante daquela estátua que o rei levantou para que fosse adorado. Então nós vemos aqui na vida desses homens de Deus coisas extraordinárias acontecendo naquele lugar. Coisas excelentes, coisas fora do normal. Imagine você estar num lugar onde existe uma fornalha e que você vai ser jogado naquela fornalha. E aí a palavra diz que quando aqueles homens foram amarrados e lançados na fornalha, o rei ficou tão irado com eles, que o rei mandou que o fogo fosse intensificado, que aumentasse a intensidade daquele fogo. E a intensidade era tão grande que aqueles soldados que foram jogá-los dentro da fornalha, os soldados que jogaram eles morreram somente pelo calor que saía da fornalha. E depois que eles já estavam lá dentro, o rei faz a seguinte pergunta para os conselheiros dele: mas não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Sim, foram, meu senhor. Mas então por que eu estou vendo 4? E um deles tem a aparência do filho dos deuses, que era como eles criam. Quem estava ali com eles era o próprio Deus, meu querido. Coisas extraordinárias. A luz de Deus brilhando naquele ambiente de pecado. A luz de Deus destruindo as trevas. A luz de Deus resplandecendo em meio ao ambiente caído, um ambiente de trevas. Essas coisas extraordinárias aconteciam ali.
estavam acontecendo na vida desses homens. E agora que Daniel já está num outro momento, nesse pequeno recorte que eu fiz, ele está nesse outro momento onde ele então é condenado à morte, a ser jogado na cova dos leões. Porque ele não desistiu de adorar o Deus dele. Porque ele não se recusou em estar na presença do Deus dele. Um decreto veio, baseado numa tramóia, realizada por pessoas que estavam com o coração cheio de inveja, cheio de interesses pessoais, pessoas sem caráter, sem escrúpulos, instrumentos de Satanás para tentar destruir a vida daquele jovem. Mas então, Daniel, ele não se preocupa com aquilo, e ele não deixa de buscar a presença do Deus dele. Ele não deixa de ir à presença do Deus que sustentava a vida dele, porque ele sabia quem era o Deus que o sustentava. Assim como os amigos dele, quando o rei ordenou que eles fossem lançados na fornalha, e o rei ainda falou para eles dessa forma: vamos ver se o Deus de vocês vai poder salvá-los. E aí os amigos dizem para o rei, falam: olha, meu querido, se o nosso Deus quiser, Ele nos salvará. E se Ele não quiser, nós não deixaremos de adorar a Ele. Essa mesma fé que tinha no coração daqueles homens era a fé que tinha no coração de Daniel. Porque ele não se preocupou com a condenação da morte de ir para uma cova dos leões. Ele simplesmente não deixou de adorar o Deus dele, de buscar a presença do Deus dele, porque era isso que importava para ele, era isso que fortalecia o coração dele, era isso que dava a ele esse espírito excelente, era isso que fortalecia a fé dele, a presença de Deus, o relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus. Era isso que sustentava Daniel, era isso que o movia, era isso que o fortalecia em meio às lutas. Pense na situação desses jovens, vivendo num lugar distante, onde uma cultura totalmente diferente daquilo que eles conheciam, e ainda sendo perseguidos. Mas eles em momento nenhum deixaram de amar e de confiar naquilo que Deus poderia fazer na vida deles. Eles entendiam e conheciam quem era o Deus deles. E Deus começa a manifestar mais uma vez aqui a glória dele e o poder dele, fechando a boca daqueles leões. Deus realiza mais uma vez um milagre extraordinário, algo que os olhos humanos não podem ver, que os ouvidos humanos não podem ouvir, e que a mente humana não pode imaginar, como diz lá em 1 Coríntios 2:9. Deus realiza coisas extraordinárias, que nós jamais podemos imaginar. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, creia no poder desse Deus sobrenatural. O teu Deus não é um Deus distante, Ele não é um Deus da religião morta, Ele não é um Deus que está longe de você e que você se esforça para falar com Ele, e que você cumpre dogmas religiosos para poder ter o favor dEle, e que você se esforça de formas, sei lá, o que você faz para poder ter o favor dEle. Esse Deus, Ele é presente, Ele é cheio de poder, Ele é cheio de glória e de majestade. Ele é um Deus sobrenatural, que pode entrar na tua vida e transformar a sua vida por completo, destruir todas as fortalezas das trevas, que tem cegado o seu espírito, que tem feito com que você não enxergue o poder dEle, que tem feito você
olhar de forma natural para aquilo que acontece à sua volta. Creia num Deus todo-poderoso, que é capaz de sustentar a sua vida por completo. Um Deus que pode te mover no sobrenatural, te fazer conhecer a Ele intimamente. Um Deus que pode cuidar das suas lutas, das suas dores. Um Deus que te sustenta nas suas aflições. É esse Deus que nós precisamos crer. Era nesse Deus que Daniel cria. Um Deus que fechou a boca dos leões. Um Deus que entrou dentro daquele buraco aonde ele foi lançado, aonde ele foi jogado, para ser devorado por aqueles leões famintos. Esse Deus todo-poderoso entrou naquele lugar. E creia, isso não é história, historinha que se conta por aí. Isso é algo verdadeiro que aconteceu na vida daquele homem. Creia pelo poder de Deus, que Deus realizou esse milagre sobrenatural. E o mesmo Deus que agia na vida de Daniel, o mesmo Deus que operou coisas extraordinárias no passado, o mesmo Deus que realizou milagres extraordinários, o mesmo Deus que venceu a morte na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, é esse Deus que está aqui neste lugar. É esse Deus que sustenta a sua vida. É esse Deus que sustenta a minha vida. Creia, meu querido. Não perca tempo da sua vida ouvindo conversas tolas. Conversas humanas fracassadas. De pessoas iludidas pelos enganos das trevas. Porque o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. É nesse Deus que eu creio, e é nesse Deus que todos nós devemos crer. Esse texto que nós lemos, esse recorte que nós lemos, fala de um coração excelente e da fidelidade de Daniel. Coração excelente, meu querido, significa um coração que procura aquilo que é bom. Um coração que procura aquilo que tem boa qualidade. A palavra excelência, ela está ligada a isso, a algo bom, a algo grandioso, de qualidade, coisas extraordinárias. E o texto fala que Daniel tinha um coração excelente. E ele tinha esse coração excelente porque ele sabia o que era mais precioso na vida dele. Ele sabia que o que ele tinha de mais precioso era o Deus a quem ele servia. E ele conhecia esse Deus. E é isso que o Senhor tem trazido para nós nessa noite. Você conhece o que é mais precioso na sua vida? Deus tem sido mais precioso na sua vida? Ou tem outras coisas tomando o lugar de Deus? O que é mais precioso para você? O que é mais importante para você? É a sua família? São os teus filhos? É a sua casa? É o seu trabalho? É os desejos do seu coração? São os ídolos que nós criamos neste mundo? São aqueles que nós seguimos nas redes sociais? O que é mais precioso para você? Meu querido, um coração excelente diante de Deus sabe que Deus é aquilo que Ele tem de mais precioso. O que Deus tem falado para nós nesse tempo é que Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas.
Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele quer que você tenha, e que eu tenha Ele como aquilo de mais precioso, mais valioso para mim. Porque quando Deus for isso na minha vida, tudo aquilo que vier à volta, tudo aquilo que o mundo jogar, todas as lutas, as dificuldades, as tristezas, os desejos, tudo isso ficará de lado. E eu conseguirei, pelo poder do Espírito de Deus, filtrar aquilo que é bom para a minha vida. Porque Deus é mais precioso. Porque Deus é quem dirige a minha vida. Porque Deus é quem dirige os meus anseios, as minhas decisões. Porque Deus é quem me dá direção. Quando eu estou em meio a uma luta, uma dificuldade, para eu saber como me comportar diante daquilo. É isso que Deus faz, quando nós temos esse coração excelente, buscando mais e mais da presença dEle e da direção do Espírito dEle. Daniel, ele tinha esse coração porque ele sabia do que esse coração precisava ser alimentado. Daniel, ele tinha esse coração porque ele sabia que esse coração precisava ser alimentado pela presença de Deus, pela vida de Deus na vida dele. É por isso que ele ia para o andar superior. É por isso que ele ia buscar a presença de Deus no secreto da sua casa. Ele tinha essa consciência e ele se alimentava dessa presença. E o que Deus tem falado para nós nessa noite é que Ele está disponível para nós. Ele está disponível para mim e para você. Ele está simplesmente batendo a porta do nosso coração e dizendo: meu querido, eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero ser o Senhor verdadeiramente na sua vida. Eu não quero ser alguém distante. Eu não quero ser um Deus da religião. Eu não quero ser um Deus das práticas religiosas. Eu não quero ser um Deus de domingo na sua vida. Eu não quero ser um Deus que você busca simplesmente para resolver os seus problemas. Meu querido Daniel poderia muito bem, ao invés de ir lá para o seu lugar de oração, e a Bíblia diz que quando ele foi para esse lugar de oração, ele foi lá para agradecer a Deus. Ele foi lá para dar graças a Deus, como ele fazia todos os dias. Ele não foi lá para lamentar diante de Deus o que estava acontecendo. É lógico que quando nós oramos e quando nós buscamos a presença de Deus, nós levamos para Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, os anseios do nosso coração. Mas em primeiro lugar, o que nós precisamos querer de Deus é a presença dEle. É a vida dEle em nossas vidas. Meu querido, pare de buscar a Deus como um resolvedor de problemas. Pare de buscar a Deus como um amuleto que você só busca quando você está passando por uma dificuldade. E você então vai até Deus, porque como o pastor falou na semana passada, você já tentou todos os meios, nenhum deu certo, agora então eu vou buscar a Deus. Talvez Deus resolva o meu problema. Sabe quem fez isso? Foi o rei que foi iludido. Foi o rei que não conhecia a Deus verdadeiramente ainda. Aquele rei que gostava de Daniel, mas que deixou seu coração ser iludido por um momento de fama, e aí carimbou aquele decreto. Depois que ele soube que o Daniel iria para a cova dos leões, sabe o que ele fez? Ele ficou tentando. Ele falou: eu vou tentar resolver esse problema. Eu vou tentar salvar ele dessa cova, porque eu gosto dele. Mas não tinha como fazer nada mais, humanamente falando. E aí sabe o que ele diz para Daniel quando ele vai
mandar que Daniel seja jogado na cova dos leões, ele fala assim para Daniel: que o seu Deus livre você disso. Essa que foi a atitude dele. E quantos de nós não agimos dessa forma com Deus? Quantos de nós buscamos resolver os nossos problemas do nosso jeito, tentamos todos os meios, todas as alternativas possíveis que essa vida nos oferece, tentamos tudo, não deu nada certo. Deus, vem aqui, Deus, resolver esse meu problema. Não é dessa forma, meu querido. Não é dessa forma que Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. É um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que você busca na religião. Ele não é um Deus que você busca só no domingo. Ele é um Deus que quer se relacionar com você, que quer que você abra o seu coração para Ele, quer que você confesse os seus pecados a Ele, que você fale das suas lutas para Ele. Mas Ele é um Deus que quer primeiro o seu coração. Ele quer se apresentar a você. Talvez você está aqui nesse lugar e talvez você nem saiba por que você veio a esse lugar. Eu quero dizer para você por que você veio nesse lugar. Porque Deus quer se apresentar a você nessa noite. Deus quer se apresentar a você como um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus verdadeiro, um Deus que vai entrar na sua vida e vai revolucionar o seu viver, a sua forma de viver. Um Deus que vai encher o seu coração de fé. Um Deus que vai te dar um coração excelente. Um coração que é transformado dia a dia pelo manifestar da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. É esse Deus que está se apresentando a você nessa noite. E você não precisa temer as coisas que estão à sua volta. Você não precisa temer o que está acontecendo. Você não precisa temer a sua razão, porque talvez você tenha ouvido essa palavra de Deus, mas a sua razão está ali, martelando no seu cérebro, falando: não, mas não é bem assim. Isso aí é conversa fiada, isso aí foi uma historinha que inventaram. Não, meu querido, isso não é historinha. Isso é poder de Deus para a transformação daquele que crê. E você simplesmente precisa crer, abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus entre e faça essa revolução na sua vida. E coisas extraordinárias começarão a acontecer dentro do seu coração, dentro da sua mente. A sua mente será aberta para as coisas sobrenaturais do Espírito de Deus. Deus começará a se mover. Deus começará a quebrar todas as cadeias que te amarram. Aquelas coisas que são tão difíceis para você e que até hoje você tem tentado vencê-las com as tuas forças. Deus entrará e revolucionará a sua vida, e não será mais pela sua força, mas será pelo poder do Espírito dele, transformando, restaurando tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. É isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Deus está aqui se apresentando a você, meu querido. Deus está aqui se revelando a você. Daniel, diante daquela situação, ele poderia ter feito tantas coisas para se livrar daquilo. Como ele era amigo do rei, ele poderia ter ido pedir misericórdia ao rei, clemência ao rei. Ele poderia ter tentado fazer com que o rei revertesse aquela situação
Ele poderia ficar apavorado, ter ficado apavorado e fugido. Daniel poderia ter feito tantas coisas diante daquilo. Mas ele entendia no coração dele que existia algo muito mais valioso a se fazer diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele entendia que a presença do Deus Todo-Poderoso era muito mais importante. O texto vai dizer que quando ele soube do decreto do rei, ele voltou para sua casa e ele subiu até o segundo andar e ele abriu a janela que dava para Jerusalém e ali ele começou a agradecer a Deus. Ali ele começou a engrandecer o nome de Deus. Ali ele começou a glorificar o Deus da vida dele. Ele não ficou preocupado com um decreto humano. Ele não ficou preocupado com aquilo que o homem poderia fazer contra ele. Ele simplesmente queria a presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus tem dito para nós nessa noite, meu querido. Às vezes, coisas virão contra nós. Às vezes, batalhas surgirão na sua vida. Às vezes, lutas pesadas você enfrentará. Saiba que nesses momentos Deus está esperando você lá no seu quarto, no segundo andar, para abrir o coração para Ele. Deus é um Deus relacional. E Ele tem falado isso para mim nesse tempo. Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. E é o que Deus tem me levado a ministrar na sua vida. Porque é o que Ele tem ministrado no meu coração. Meu querido, deixe de lutar com as suas forças. Deixe de fazer do seu jeito. Pare de bater cabeça atrás de resolver as coisas. Eu sei, é difícil às vezes, eu sei que não é fácil muitas vezes. E eu tenho certeza que Daniel e os amigos deles eram homens como nós. Eles tinham a presença de Deus e foi isso que fez com que eles enfrentassem tudo que eles enfrentaram. Mas eu tenho certeza que no coração deles, eles também tiveram lutas com essas coisas. Porque eles não eram super-homens. Eles não eram homens acima da média. Eles eram homens como eu e você, falhos. Mas quando nós entendemos que existe um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas, nós nos prostramos diante desse Deus. E Ele vem com o Espírito dEle e nos leva à presença dEle, nos leva a buscar a presença dEle. Meu querido, Deus está se apresentando a você nessa noite. Deixe de lutar com as suas forças. Deixe de fazer do seu jeito. Faça do jeito que Deus está dizendo para você. Permita que Ele faça parte da sua vida. Permita que Jesus entre no seu coração. Porque não há nada mais precioso, não há nada melhor do que confiar em Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Tem um cântico que fala muito ao meu coração que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nesse mundo iguarias do Rei que possa superar a amizade que nós temos com Deus. Não existe nada nesse mundo, lutas ou aflições que possam nos afastar da presença de Deus.
creia que Ele está aqui, se revelando e se apresentando a você. Deus fechou a boca dos leões. Deus realizou mais um milagre. E nós cantamos hoje aqui sobre o milagre que o Senhor quer fazer na tua casa, na tua vida. E eu quero dizer para você que o maior milagre que Deus pode e quer realizar na tua vida é fazer com que você tenha relacionamento com Ele. O maior milagre de Deus na vida do ser humano é ter mandado Jesus para morrer naquela cruz, deixar toda a glória dele. Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele não precisava fazer o que ele fez, mas ele se entregou por mim e por você. E eu quero dizer para você que todos os seus pecados e os meus pecados foram levados por Jesus naquela cruz. Toda condenação, e eu quero dizer, eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus sobre a tua vida agora. Toda condenação das trevas na sua vida está cancelada pelo poder de Jesus Cristo. Toda mentira do diabo na sua vida está cancelada pelo poder de Jesus Cristo. Jesus te dá vida. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar na vida do ser humano. Você pode ser curado fisicamente de doenças, enfim, o que for que você pensar. Mas não existe maior milagre do que a vida eterna em Deus por meio de Jesus Cristo. Deus é um Deus de milagre. É o Deus que fecha a boca dos leões. É o Deus que realiza coisas extraordinárias. E Ele está aqui se apresentando a você e a mim nessa noite, dizendo: meu querido, creia no meu poder. Creia que eu realizo coisas extraordinárias. Creia que eu posso entrar na sua vida e fazer uma revolução. Creia que eu posso transformar a sua vida. Creia que eu posso entrar na sua casa e transformar a vida daqueles que estão dentro da sua casa. Creia que eu posso entrar nos seus negócios. Creia que eu posso entrar no seu trabalho. Creia que eu posso entrar na sua escola. E eu entro nesses lugares através da sua vida, porque eu entrei e estou entrando na sua vida. Aonde você vai, você leva o Senhor com você. E aonde você vai, aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, se há trevas naquele lugar, as trevas olham para você e eles não veem você, eles veem o Senhor Jesus na sua vida. E as trevas tremem e estremecem diante do poder de Jesus que está em você. Jesus está se apresentando para você nessa noite, meu querido. Jesus está se revelando a você nessa noite. Nós temos hoje a revelação completa dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Jesus consumou na cruz tudo aquilo que era impossível para nós. Você tem em Jesus a revelação completa dos planos de Deus para a sua vida. Então simplesmente se lance nos braços de Jesus, que Ele vai te sustentar, Ele vai te levar por onde você andar. Temos em Jesus todo o poder para vencer as Babilônias que se levantam contra nós.
Jesus nos dá todo o poder para vencer todo o pecado que se levanta, toda afronta das trevas. Jesus te dá esse poder. Quando as trevas se levantarem contra você, você dirá para elas: saiam, porque Jesus está comigo. Ele anda com você, Ele te sustenta, Ele te guarda por onde você andar. Precisamos ir para o quarto de cima, meus queridos. Se nós ansiamos uma vida vitoriosa, no poder de Jesus, precisamos subir de nível. Precisamos ir para a presença daquele que é todo-poderoso. Precisamos clamar pela presença dEle. Precisamos ansiar pela presença dEle. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando não há forças, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque as trevas fugirão de você, e o Senhor se derramará por meio do Espírito dEle. Meu querido, a presença de Jesus, ela está nos forjando, está forjando em nós um espírito excelente. Aqueles que buscam a presença de Jesus, aqueles que querem Jesus, aqueles que anseiam por Jesus, aqueles que permitem Jesus ser o seu Senhor. Esse Jesus que nós ansiamos, Ele está forjando em mim e em você um espírito excelente. Ele está forjando em nós um coração fiel a Ele. E coração fiel produz transformação de vida. É isso que Jesus faz na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o querem, na vida daqueles que o temem e que o amam. Jesus forja em mim e em você um espírito excelente, um coração fiel a Ele. E dia após dia nós somos transformados, nós somos renovados, nós somos capacitados por esse Jesus maravilhoso. E nós começamos a ver o poder de Deus sendo derramado nas nossas vidas, dentro dos nossos lares, na vida dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, quando andamos na rua, quando estamos diante de uma Babilônia que se levanta contra nós, nós nos posicionamos no nome daquele que tem todo o poder, o nome sobre todo o nome de Jesus. É esse Jesus que nós cremos, meu querido. E eu quero dizer para você, Ele está aqui se apresentando a você. Entenda isso no seu coração. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida a Ele, dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou falho, pecador e merecedor, ó Deus, de qualquer coisa que venha da sua parte. Eu reconheço, Senhor, os meus pecados, e eu me arrependo de todos eles, e eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha e transforme toda a minha vida. Seja o meu Senhor, transforma o meu espírito, Senhor. Eu quero o meu espírito se comunicando com o teu espírito. Eu quero um espírito excelente. Eu quero um coração cheio de fé e confiança no seu poder. O Senhor exalta aqueles que têm um coração quebrantado, que se humilham diante de Deus. Mateus 23:12. Aqueles que têm um coração humilde, aqueles que entendem quem são diante de Deus
e diante dos homens, e que se humilham diante do Senhor, como Daniel e os seus amigos fizeram. Vida na vida de Deus, vida prostrada aos pés de Deus, vida dependente da presença de Deus, vida que não confia em si mesmo, mas confia no poder de Deus, vida que confia na provisão de Deus, no favor de Deus. Isso é uma vida quebrantada e humilde diante do Senhor. Deus exalta essas vidas. E Deus exaltou Daniel. Deus exaltou os seus amigos, colocou eles em posições de destaque naquela sociedade. Mas isso não importa, meu querido. Isso não importava para eles. Quando o rei disse para Daniel que se ele revelasse um dos sonhos lá, que ele teve, enfim, Deus falou, quem revelar eu vou colocar um colarzão de ouro e acho que uma túnica, não lembro de cabeça agora, mas algo assim, e vou colocar numa posição. Daniel falou assim para o rei, olha, pode ficar com essas coisas e dê para quem você queira dar, mas eu vou revelar o sonho. Eu vou trazer para você a revelação desse sonho, porque não se trata de mim, mas se trata do Deus Todo-Poderoso, que habita na minha vida, e é Ele quem está revelando, não sou eu. É Ele quem realiza todas as coisas, não sou eu. E é isso que Jesus faz em minha vida e em tua vida, meu querido. Nós só precisamos nos prostrar diante dEle. Nós só precisamos nos posicionar diante dEle. Dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente como tu és. Eu não quero te conhecer de ouvir falar, mas eu quero te conhecer de contigo andar, Senhor. É isso que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite, meu querido. Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.